Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, anemia, muito além do cansaço e da falta de energia. E para falar sobre esse assunto, recebemos o doutor Roberto Luiz Silva, responsável técnico pelo Departamento de Transplante de Medula Óssea do IBCC Oncologia. Seja muito bem-vindo, doutor Roberto, ao Fique por Dentro RTM Brasil. Bom dia. Bom dia. Fábio, bom dia, Marcelo. É um prazer imenso estar aqui com vocês e com essa audiência fantástica que vocês possuem. Prazer é nosso de recebê-lo para falar sobre esse assunto que é tão importante, né, doutor? Eu queria que você começasse contando para a gente, então, o que é a anemia e quais são, então, os principais sinais de alerta que a população costuma ignorar. Então, anemia é um sinal clínico. Ele é um sinal que determina, que mostra alguma doença. Então, não necessariamente, muitas pessoas acreditam que a anemia seja uma doença. Ela é um sinal clínico. Então, toda vez que um paciente ou uma pessoa apresenta um sinal de anemia, ela deve ser investigada e procurada a causa dessa anemia. Então, normalmente, para você dizer que uma pessoa possui anemia, você se baseia por um índice que se chama hemoglobina. A hemoglobina, ela é um elemento que você vê no hemograma, no exame de sangue simples, e nesse exame você constata que o nível dessa hemoglobina está abaixo de 12. Clinicamente se vai apresentar de várias formas. O cansaço é uma delas, mas não o único sinal de anemia, né? Existem vários sinais que a anemia pode levar as pessoas a sentirem e se manifestarem e acabar procurando um médico por conta desses sinais clínicos. E, doutor, quais são as causas mais comuns da anemia e qual que é o público que está mais suscetível a desenvolver essa condição? Então, a maioria dos pacientes acometidos pela anemia são as crianças, né, as grávidas e os idosos. Normalmente esses são o público que maior são acometidos pela anemia. A anemia, ela vai, como eu falei, ela tem vários fatores que podem levar a ela, né? Então você pode ter anemia por uma deficiência de produção, né? Então quando você tem falta, o que a gente chama de substrato, para produzir esses glóbulos vermelhos e essa hemoglobina que a gente tem no sangue. Então, como exemplo, eu vou falar para vocês o mais comum, que é a deficiência de ferro. A deficiência de ferro pode levar a uma anemia, mas não é o único elemento que leva à anemia. A deficiência de vitamina B12, a deficiência de ácido fólico, podem levar também à anemia. E outros fatores importantes é a perda. Então, às vezes, você não tem a produção adequada, mas você tem perda crônica, pacientes que possuem gastrite, sangramento de trato gastrointestinal, o sangramento cronicamente leva à anemia. E temos situações também diferentes que são quando você tem infiltração da medula óssea, que é o local onde é produzido os glóbulos vermelhos. Então, nessas situações que são situações mais graves, né? Então, no caso de leucemias, linfomas, você tem aí uma infiltração dentro da medula óssea e aí você tem a perda da produção dos glóbulos vermelhos. Doutor, no caso de crianças, é comum a gente ouvir da anemia falciforme. Esse tipo de anemia é a mesma anemia comum ou ela é uma anemia, digamos assim, que um pouco mais grave? Não, essa anemia é uma anemia diferente, né, dessas anemias que eu citei, que são a anemia por falta de produção. Nesse caso, você tem destruição elevada dos glóbulos vermelhos. No caso da anemia falciforme, você tem aí, então, uma alteração do glóbulo vermelho dessas crianças. Normalmente, a anemia falciforme, ele acomete pacientes que são afrodescendentes, né, e que possuem uma alteração a nível do glóbulo vermelho, que faz com que o glóbulo vermelho fique endurecido, enrijecido e no formato de uma foice.
E quando esses glóbulos vermelhos circulam no sangue, eles acabam sendo destruídos em algumas situações, por conta dessa formação que eles produzem, eles obstruem a passagem e o glóbulo vermelho se destrói. Então, nesse caso, então, a anemia é uma anemia hereditária, né, que é a anemia falciforme, e ela acontece pela destruição exagerada dos glóbulos vermelhos. Então, existem outras hemoglobinopatias também, a talassemia é uma outra hemoglobinopatia importante, a esferocitose, a leptocitose, uma série de doenças que acometem normalmente crianças e que você tem aí um aumento exacerbado da destruição dos glóbulos vermelhos. Nesse caso, por exemplo, você tem excesso de ferro no sangue. Então, é muito importante que quando uma criança ou qualquer pessoa, né, que tenha sintomas, os sinais de anemia, que não seja dado ferro imediatamente para os pacientes, que seja feita uma pesquisa da causa da anemia antes de você fazer uma medicação e aí correr o risco de dar ferro para uma paciente que já tem bastante ferro no sangue, porque quando você tem a destruição do glóbulo vermelho, você libera ferro. Então, ele já tem muito ferro. Então, dar ferro para essas crianças acaba sendo prejudicial. A gente recebe a participação da Solange aqui de São Paulo e ela diz o seguinte: anemia pode ser normal? Porque eu, no caso a ouvinte Solange, e minha mãe sempre estamos com anemia e nunca se acha a causa, sempre foi assim. Minha mãe já tem 80 anos e continua com anemia. Pode viver normalmente com essa condição, doutor? Que orientação você pode passar para essa ouvinte? Não é normal que uma pessoa tenha anemia cronicamente. Se ela tem anemia, a gente tem que investigar a causa dessa anemia. Existem sim alguns tipos, como eu falei, dessas doenças tipo essas hemoglobinopatias, em que você tem, por exemplo, a talassemia minor. O paciente que tem a talassemia minor, ele tem uma alteração na produção do glóbulo vermelho e destruição aumentada do glóbulo vermelho, mas não é uma anemia importante, né? O índice de anemia é abaixo de 12 para mulheres, abaixo de 13 de hemoglobina para os homens. Quando você tem essa doença, essa talassemia minor, você tem aí um nível de anemia que vai ficar em torno de 11,5, 11, é tolerável, a pessoa vive bem, não tem grandes problemas, mas precisa ter o diagnóstico dessa talassemia, dessa hemoglobinopatia. Não se pode aceitar que se tenha uma anemia sem uma causa definida. Todo paciente que tem anemia tem que procurar a causa dessa anemia, passar com um médico, um clínico, um médico hematologista, que possa investigar e determinar adequadamente qual a razão dessa anemia. Não existe anemia sem causa. Recebemos a participação da Edileuza em Santarém, no Pará. Acho que dá para a gente aprofundar mais nessa questão dos exames, né? Porque ela quer saber como que diagnostica a anemia no hemograma e se seria somente o hemograma aí para detectar que realmente a pessoa está com anemia. Então, obrigado pela pergunta, Edileuza. A anemia, né? O primeiro exame que se faz, antes do exame, normalmente se faz o exame clínico. Então, o médico, através dos sintomas que o paciente apresenta, né, o cansaço é uma delas, mas às vezes tem pacientes que têm perda de atenção, tem paciente que tem sonolência intensa, né, palpitação cardíaca. Esses são os principais sintomas da anemia e o que leva o paciente ao médico. E aí, então, esse paciente chegando ao médico, ele vai fazer o primeiro exame, o exame básico. O exame básico é o hemograma. O hemograma, ele oferece, assim, muitas dicas do diagnóstico da anemia. Através do hemograma, você consegue detectar, por exemplo, se o tamanho do glóbulo vermelho, né, que compõe o sangue, ele é pequeno ou ele é grande. Quando ele é pequeno, fala a favor de algumas doenças, tipo anemia por carência de ferro, anemia por talassemia, que é esse tipo de anemia que eu citei há pouco, que é hereditária, né? E quando o glóbulo vermelho é grande, fala a favor de deficiência de vitamina B12, de ácido fólico, de destruição exacerbada de células. Então, o primeiro exame que é feito, o exame laboratorial que é feito, é
o hemograma. E a partir do hemograma, a depender daquilo que o médico vê, ele vai buscar outros exames que vão aprofundar o diagnóstico. Por exemplo, a contagem de reticulócitos. A contagem de reticulócitos é um exame simples e que é muito importante, porque quando os reticulócitos estão elevados, significa que está tendo uma destruição aumentada dos glóbulos vermelhos. Então, mas a partir da avaliação básica, né, a partir do estudo do hemograma, é que se vai pedir, então, o reticulócitos e outros exames, tipo a dosagem de ferro, a dosagem de ferritina, saturação de transferrina, uma série de exames que vão orientar e dizer se essa anemia está sendo por falta de produção, se está sendo por excesso de destruição, ou se está sendo por perda, ou por infiltração da fábrica da produção do sangue, que é a medula óssea. E, doutor, no que diz respeito à nossa alimentação, de que forma ela pode contribuir para a prevenção e no tratamento da anemia? Vai depender, obviamente, do tipo de anemia que o paciente tiver, mas a alimentação saudável, né, rica em ferro, né? Então, por exemplo, com alimentação com carne, a gente tem a maior fonte de adquirir ferro através da carne, mas tem pessoas que não se alimentam com ferro, então elas devem buscar, que não se alimentam com carne, quero dizer, ela vai buscar uma outra alternativa, deve ter um acompanhamento com um nutricionista ou acompanhamento com um médico que vai orientar a substituição da carne, por exemplo, por feijão preto, lentilha, que são alimentos que são ricos em ferro. Tem pacientes, por exemplo, que têm deficiência da vitamina B12, também deve se alimentar com carne, com ovos, que são ricos em vitamina B12. Tem pacientes que têm deficiência de ácido fólico, e aí necessita se alimentar um pouco mais de folhas, verduras, frutas, que são ricas em ácido fólico. O ácido fólico, o nome dele vem de folha, ácido fólico, folha, né? Então, tem pacientes que não se alimentam, que não comem adequadamente frutas, verduras e folhas, e esses pacientes têm uma tendência a ter aí uma anemia por carência do ácido fólico. Então, a alimentação deve ser equilibrada, né? Ela deve ser equilibrada buscando fornecer todos esses elementos básicos para a produção dos glóbulos vermelhos. E a gente está falando sobre o ferro baixo, né? E tem um ouvinte aqui que está comentando conosco totalmente ao contrário, né? Ele falou que no caso dele o ferro sempre está alto. Ele já teve que fazer até sangria para baixar. Ele falou, o que eu posso fazer nesse caso? Então, nesse caso aí fugiu da anemia, né? Ele tem uma alteração metabólica, possivelmente, e aí vai ter que ser investigado também, né? Porque ele deve ter a ferritina, que é o estoque de ferro, muito elevado. Então, nesse caso, a gente tem que fazer uma investigação se ele tem maior avidez ou se ele tem uma doença metabólica que absorve muito ferro, né? Então, o estudo para esse paciente é muito importante que seja realizado, porque níveis também elevados de ferritina, que é a forma com que o ferro ele é estocado no corpo, né? Então, normalmente a ferritina ela é estocada ou no fígado, no coração, em algumas regiões. Se você tiver esse excesso de ferro, de ferritina, você vai ter alterações. Você pode ter alterações no fígado, pode ter alterações cardíacas, se a ferritina estiver muito elevada. Então, ele deve fazer um estudo para ter certeza se isso aí está acontecendo porque ele tem uma dieta excessiva de ferro, ou se ele tem uma absorção intensa de ferro, ou se ele tem uma doença metabólica que está fazendo com que ele absorva demais o ferro e retendo demais o ferro. Então, é o contrário da anemia, normalmente, nesses casos, né? Ele tem um estoque exacerbado e também deve fazer uma investigação junto com o hematologista. E agora falando também sobre os riscos de deixar a anemia sem tratamento. Doutor, se você também puder comentar sobre isso para os nossos ouvintes, se eles não tratarem, se eles não cuidarem dessa condição, o que pode acontecer?
A detecção da anemia é fundamental que seja realizada precocemente, principalmente em crianças, né? Porque se você não tratar adequadamente e rapidamente, primeiro, porque a gente tem que identificar a causa dessa anemia, como eu falei. Ela pode ser uma anemia carencial, por falta de um desses elementos, e pode ser também, a causa da anemia pode ser uma infiltração a nível da fábrica de produção de glóbulos vermelhos, que é a medula óssea. E essa infiltração pode ser por uma leucemia, por um linfoma. Então, os sintomas que muitas vezes os pais devem observar nas crianças, né, de sonolência intensa, cansaço, palpitação cardíaca, deve imediatamente procurar um médico. Porque a anemia, principalmente em idosos, por exemplo, que possuem anemia crônica, diminui o déficit cognitivo, essas pessoas acabam tendo um problema cognitivo maior, esquecimento, sonolência muito intensa, né? E isso pode levar a problemas sérios. Para outros pacientes também idosos, às vezes, o nível baixo da hemoglobina pode fazer com que a falta de oxigenação seja inadequada, e com isso levar a problemas seríssimos, como o infarto do miocárdio. Quando você tem a baixa de oxigenação cardíaca muito intensa, você pode fazer o que a gente chama de isquemia e levar a um infarto. Então, nos idosos, a preocupação maior é com cognição ou com isquemia em órgãos nobres, né? E na criança também déficit de crescimento, déficit de raciocínio, desenvolvimento ruim na escola. Tudo isso pode acontecer se você não fizer o diagnóstico adequado da anemia e o tratamento adequado. Doutor, para a gente encerrar, então, quais seriam os hábitos adequados aí para a prevenção da anemia e para manter esses níveis, então, dentro aí dos limites recomendados para ter uma vida saudável, uma vida longa? Então, fundamental aí, então, chama a atenção dos pais ou mesmo daqueles que convivem com idosos, que devemos estar atentos aos sinais. A anemia é um sinal, de que tem alguma coisa errada com o nosso organismo. Então, é muito importante que estejamos atentos a esses sinais clínicos de cansaço, sonolência, às vezes zumbido intenso, que ao observar esses sinais, esses sintomas, que seja procurado um médico, um clínico, um hematologista, um pediatra, para que seja feito o diagnóstico precoce da anemia e a identificação e o tratamento adequado. Infelizmente, nosso tempo está se encerrando, mas a gente quer abrir esse espaço para você, doutor, compartilhar seus canais de contato, como que nossos ouvintes podem ter mais informações. Eu agradeço imensamente mais uma vez o convite, né? Nós estamos aqui no IBCC Oncologia, que fica aqui na Moca, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato através do @IBCC Oncologia, né? Pode também levar, se quiser pessoalmente, pode buscar contato também através do meu próprio Instagram, Roberto TMO. TMO é de transplante de medula óssea. Eu estarei à disposição para responder qualquer dúvida e, se necessário, alguma avaliação ou contato. E hoje falamos então sobre anemia, muito além do cansaço e da falta de energia. Conversamos com o Dr. Roberto Luiz Silva, responsável técnico pelo Departamento de Transplante de Medula Óssea do IBCC Oncologia. Muito obrigado, doutor, e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Muito obrigado, Fábio, Marcelo. Tchau, tchau. Forte abraço. Tchau, tchau. Fique por dentro de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã. Curta, compartilhe muito, mande para aquela pessoa que de repente aí você identificou algum desses sintomas aí. Mande essa entrevista. Um forte abraço.